Muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas no Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Rick White, a última escolha do Seahawks no draft de 2025, que você acompanhou. Transmissão, cobertura completa aqui, né? Se você não tiver muito o que fazer no off-season, dá para assistir, legal aí ver as nossas escolhas. É, E é o último vídeo, né, dos draftados. Fazer mais um vídeo sobre os undrafted. É, E vamos lá. É, Lembrando sempre que temos esses textos em formato, essas análises, na verdade, em formato de texto, lá no rapinasdomar.com.br. E é isso. Vamos aqui analisar o Rick White. O Rick White, assim como o Damian Martinez, foi acho que a penúltima análise que fizemos, são jogadores que para mim saíram bem depois do que deveriam. O, o Rick White ainda tem um pouco de justificativa, porque número um, os testes dele no Combine não foram muito bons. Na verdade, não é que não foram nem muito bons, foram ruins. É, e, o, e ele jogava, né, na nossa querida Universidade de Las Vegas. Então não era lá uma grande competição. Então sempre esses jogadores são mais subestimados, né? Mas assim, o Rick White era um dos caras que eu tinha ali como meus draft crushes. Que ele tem algumas coisas que ele pode fazer aí pra conseguir a vaga é, entre os 53. Dentre as escolhas do Seahawks, é, todas as escolhas que o time fez, pra mim, o Rick White e o Mason Richman são os que menos têm chance de fazer o roster. Então, se fosse pra chutar, quem seria cortado? Pra mim, primeiro seria o Mason Richman, depois o Rick White. Não pelo talento do White, mas pela competição grande que tem no grupo de wide receivers. Que eu vou falar um pouco mais no final do vídeo. Então aqui vamos pro tape dele. Aqui ele trabalhando bem contra off coverage. O que é off coverage? É quando o corner marca com essa distância grande. Ó. Aqui está um bom exemplo. Esse corner está marcando em press coverage, ou seja, imprensando o jogador na linha. Então, tanto ele poderia estar colado aqui no cara, bem na linha de scrimmage, como ele poderia estar um pouquinho mais atrás, ainda aqui configura press coverage. Então, normalmente, quando é mais do que 5 jardas, a gente já diz que é off coverage. Normalmente, por que os jogadores fazem isso? Para evitarem ser batidos numa rota mais vertical. Então existem duas maneiras principais de vencer essa off coverage. Esse espaço que é criado entre os dois jogadores a gente chama de cushion, né? Então, ou você é muito rápido para em 3, 4 passos já se encontrar no mesmo ponto que o jogador, né? Então você pega meio que o jogador de surpresa nessa velocidade, ou você tem uma boa rota, né? Para manter esse cara dropando na marcação, né? E você corre uma rota para dentro aqui, que é o caso do que o Rick White faz nessa jogada. Então ele abaixa a cabeça, né? Parece que ele vai correr uma rota vertical, e aí ele faz o corte rapidamente, né? A bola demorou para chegar aqui. O quarterback da universidade dele era bem fraco, diga-se de passagem. Aqui ele alinhando contra press coverage, e ele, opa, já levou o cara para dançar, ó. Deu um passo para a esquerda, manteve, fez ele abrir os quadris e criou espaço para ele. Então, excelente release. Como eu vi, o passe foi incompleto, mas não por culpa do White, por culpa que o quarterback dele era uma porta. Muito ruim. Então, essa questão aqui, ele marcando ele no release mais uma vez. Bom release contra a marcação individual. Isso aqui é o perfeito. Esse frame aqui é o perfeito para explicar. O corner achou que ele ia correr uma rota para fora e ele correu uma rota para dentro. Então, ele tem toda a vantagem aqui, ó, para receber esse touchdown. Fácil, fácil, fácil. Aqui ele trabalhando contra a zona, né? Quando a gente está trabalhando contra a marcação individual,
depende muito do físico, né? Você precisa bater o cara, né? Passar à frente do jogador. Zona, você precisa ser mais inteligente. Então aqui, ó, ele processa muito bem a jogada. Tem dois linebackers aqui. Então, em tese, ele tá lendo a defesa. Parece que a defesa vai marcar algo desse tipo, né? Essas rook zones vão ser marcadas pelo linebacker. E uma vez que isso acontece, ele espera só passar a linha do linebacker para fazer o corte, né? E tá posicionado para receber o passe. Então, é meio que isso que acontece, né? Ele passa o linebacker, espera o passe, tem uma linha de passe livre pro quarterback fazer o passe completo aqui. Aqui ele vai ajudar, né, o quarterback dele, né, no, no, no scramble. E algo que não era tão frequente dele eram essas recepções mais físicas, né? No meio do contato. Não é que ele tenha problema com drops exatamente. É algo que ele precisa melhorar, mas não é um cara que não é confiável assim. Mas ele recebe aqui o que está recebendo a pancada, mas resiste. Então, excelente jogada aqui do Rick White. Aqui temos ele correndo rotas, né, mais uma vez. Mais uma vez contra press coverage. Ele finge que vai correr uma rota out. Isso aqui é bonito demais, cara. Até vale a pena ver de novo. Então aqui, ó, ele vai fingir uma rota out. O corner vai se virar para defender a rota out. E aí ele segue numa rota go. Aqui, basicamente livre. E vai correr para o touchdown contra Air Force. Aqui temos o ponto que eu falei que eu acho que era uma coisa que eu gostava muito do White. E um dos pontos que pode fazer ele conseguir ficar no roster. É o trabalho dele nos Special Teams. Ele não é só um retornador, ele não é só um gunner. Esse cara bloqueou 4 punts no último ano. Ele bloqueou mais punts do que todos os outros times. Ele sozinho, né? Então, é algo interessante. Não que ele vá bloquear punt atrás de punt na NFL, mas é um cara que faz um bom trabalho aqui no Special Teams. Não é algo tão comum assim. Você vê um cara com esse aproveitamento, né, de bloqueios aqui. Então, um bom posicionamento, bloqueou mais um punt aqui. É algo que pode ser o diferencial. E aí, aproveitando já para falar da, da competição, né? Eu acho que garantido 100% só o Jackson Smith-Njigba e o Cooper Kupp. Ah, daí você tem o Marcus Valdes-Scantling que veio na Free Agents. Pode ser que se estabeleça como wide receiver 3, mas ele é um cara que vale lembrar, estava meio que esquecido, teve alguns jogos bons no Saints e por isso foi contratado, então não é como se ele fosse uma 100% de garantia. Apesar do contrato dele ser horrível e ter sido quase tudo garantido pro Seahawks. Garantido para ele, perdão. Tem o Torrey Horton, a outra escolha de quinta rodada, que tem um bom potencial, tem habilidades que os outros não têm. Tem o Jake Bobo, que é um dos grandes queridos aí da torcida, que ajuda muito nos bloqueios, ajuda muito nos times especiais. E talvez aí, se você pegar ele, o Jake Bobo, o Cody White e o Dark Young, que são outros caras que vão lutar por espaço no roster, mais pelo trabalho deles em bloqueios e special teams do que como recebedor. Talvez o Jake Bobo seja o melhor ofensivamente entre eles. E a questão é que o Rick White tem mais o perfil, talvez na NFL, né, de ser um slot receiver. E lá no college ele jogava como outside receiver também. Mas talvez na NFL, por ele ser um pouco menor, ele tenha que ficar no slot. E aí, com características de slot, você já tem o Jackson Smith-Njigba, já tem o Cooper Kupp, né? Então ele seria o terceiro, né, slot receiver. Então também isso poderia complicar. Acho que o grande trunfo é que ele realmente é muito bom nos times especiais. E é algo que eu sempre digo assim: o calouro, seja undrafted ou drafted, o que ele mais precisa é ficar entre os 53.
é ter uma chance de ir mostrando o seu trabalho. Porque, como eu disse aí, o Rick White está num grupo em que tá cheio de jogadores. Ele pode ser o último da fila, vamos dizer. Acontece uma ou duas lesões, que é algo frequente na NFL. Ele tem uma oportunidade dele lá e tem a chance de mostrar o trabalho, né? Mas ele só teve essa chance porque ele conseguiu se manter no grupo pelo trabalho dele nos times especiais. Então é isso que eu falo. Se eu fosse um calouro ali escolhido nos últimos rounds, ou seja, você não tem a mesma pompa dos caras escolhidos ali na primeira e segunda rodada, eu estaria fazendo um máximo de trabalho secundário, por exemplo. Ajudar nos bloqueios, ajudar nos times especiais. Se eu sou um running back, ajudar na proteção ao passe, trabalhar recebendo passe. Então são coisas desse tipo que eu acho que o Rick White tem características para chegar. Um outro ponto sobre o White ter sido escolhido aí na sétima rodada. Ele era um jogador de Michigan State e se transferiu. Ele é um cara bem que tinha muitas expectativas em Michigan State, mas ele foi processado. Assim, não pode dizer que foi ele porque oficialmente não ficou o nome dele lá. Mas dois jogadores de Michigan State foram processados e depois se descobriu que não era verdade, mas Michigan State puniu os dois e depois jamais, depois não, como fosse assim, não fez nenhum pronunciamento meio que defendendo os jogadores, dizendo assim, agora foi esclarecido que eles não fizeram nada, tal. É, Como eu disse, não se diz quem são os jogadores, mas os únicos dois jogadores que foram suspensos foi o Rick White e outro safety. E ambos teriam pedido para ser transferidos e só dois jogadores nessa situação foram o Rick White e esse safety, que agora me fugiu o nome. E aí ele foi para o NLV e ficou lá, virou capitão do time, um dos grandes destaques, um dos melhores jogadores dos últimos tempos da universidade. Deve ter vários recordes lá, inclusive. E aqui, por fim, é o trabalho dele ruim em alguns outros. O trabalho dele secundário, né? Vamos dizer assim. Aqui ele faz um bom bloqueio. Ó. Parece que ele tá bloqueando quase dois jogadores aqui, ó. A corrida não chegou lá, mas ele fez o trabalho dele. É, mais um bloqueio. Punt. E o que realmente ele não consegue fazer tão bem, que eu não sei se seria isso que os Seahawks iriam usá-lo, é aquelas recepções contestadas. Ele não é um cara que consegue brigar tanto porque ele não é tão físico assim. E como eu disse também, o quarterback dele não era lá tão bom para colocar ele em algumas chances. Então é como se toda bola contestada já fosse uma vantagem para o defensor. Né? Então, mas é algo que ele precisa melhorar. Né? Aqui ele sendo movido aqui no meio que perde o timing com o contato. Então ele não é um cara tão físico. Né? Precisa um pouco mais dessa fisicalidade chegando na NFL, senão ele não vai sobreviver, né? Que é mais uma vez o contato. Ele meio que fica muito atrapalhado na hora do contato e brigar pela bola fisicamente. É o que ele precisa melhorar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!